E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero responder aqui um comentário protestante, né? Que tá toda hora aqui nos comentários trazendo esse assunto, né? Ah, mas qual a igreja é verdadeira? A igreja católica, romana, né? Ou a igreja ortodoxa? E fica toda hora, né, no comentário esse camarada com esse comentário, né? E vamos, né, responder, né, a esse protestante. Se bem que todos os meus vídeos, quando eu falo da Igreja Católica, né, a única Igreja de Cristo, já tem, né, os argumentos, já tem a resposta. Quase todos os vídeos aqui eu estou falando porque, né, que a Igreja Católica é a única de Cristo, é a única verdadeira, que veio de Cristo, né, dos apóstolos, através, né, da sucessão apostólica e assim por diante. A gente está sempre falando aqui, é basicamente os mesmos argumentos que a gente usa no nosso vídeo, mostrando que o protestantismo não tem nada a ver com isso, né, é uma rebelião. E mostrando que a Igreja de Cristo verdadeira é uma só, não tem duas igrejas, é uma só. Os homens com o tempo que vão se separando, né, que vão rompendo, mas a igreja segue uma linha só. Ela não nasceu de outra igreja, ela não nasceu de uma ruptura, né, com nenhuma outra instituição, com nenhuma outra igreja. Ela nasceu de Cristo e dos santos apóstolos. É só olhar na história qual denominação tem essas, né, tem essa característica. Entendeu? Então é isso que a gente vai tratar, já está tratando aqui nesse vídeo. Qual é a igreja, né, verdadeira de Cristo? A Igreja Católica Apostólica Romana. E nenhuma outra, né? Ah, mas os ortodoxos falam também que é a igreja verdadeira. Eles estão mais próximos, né? Eles estão mais próximos, a gente sabe, o que eu conheço é isso. Eles estão mais próximos dessa união católica, né? Mas não estão nessa união plena. Eu creio que o ponto central é a aceitação, né, do Papa. Eu creio que eles não aceitam, né, o Papa. Por isso eles romperam com a igreja. Então eles não têm essa comunhão plena. Então se temos que dizer que há uma igreja, né, verdadeira, legítima, a única igreja de Cristo, se temos que afirmar isso, e é preciso, né, eu creio que é preciso a gente afirmar sim, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem outra. Como eu costumo usar sempre o seguinte: quem lê as Sagradas Escrituras, lendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, como é que um cara que nem eu consigo, né, identificar uma linha legítima, uma linha verdadeira? Eu consigo ver, por exemplo, né, nas histórias do Antigo Testamento, nas leis de Moisés. Eu consigo ver, e consigo ver também no Novo Testamento. É o seguinte: no Antigo Testamento, a lei de Moisés, ele recebeu de quem? Ele recebeu do próprio Deus. Ele não recebeu, não consta que ele tenha recebido a lei de um homem, né? Mas ele recebeu do próprio Deus. E o Antigo Testamento gira em torno da lei de Moisés, né? Da lei de Moisés, dos reis, né, legítimos, da religião, né, legítima. Nenhuma ruptura, nenhuma rebelião foi aceita por Deus, né? A gente vê rebelião no Antigo Testamento, a gente vê rebelião contra Moisés,
alguém querendo ser sacerdote sem ser, por exemplo, né, a turma de Coré. E a gente não vê em nenhum momento que essas rupturas foram aceitas, né? Foram aprovadas por Deus. Não. A gente vê o rei Jeroboão rompendo com o rei, né, Roboão, que tinha, né, o altar legítimo. O texto diz que lá em Jerusalém, onde Roboão ficou, né, era um lugar legítimo. Então a gente vê que essa ruptura, quem rompe com essa linha central, né, com esse eixo, quem rompe, ele nunca foi aprovado na Sagrada Escritura. Nunca você vai encontrar uma pessoa que rompeu com esse núcleo, né, digamos assim, essa linha central. Quem rompeu nunca teve aprovação de Deus. Nunca foi dizer, não, é isso mesmo, olha, você criou uma rebelião aí contra a lei de Moisés, e é isso mesmo, beleza, tá aprovado, é assim mesmo. Não, a gente não encontra texto nenhum de nenhuma rebeldia sendo validada por Deus. A gente não encontra. E como eu disse, né, a lei de Moisés, ele recebeu do próprio Deus, ele não recebeu de nenhum homem. O que eu quero dizer com isso é que a Igreja Católica Apostólica Romana também é a mesma coisa. Ela não veio dos homens, né? Ela nasceu de Cristo. Cristo ordenou os apóstolos esparramar essa doutrina, né? Criar a sua igreja, fundamentar a sua igreja no mundo inteiro. E assim foi feito. Os apóstolos iam construindo as igrejas e ia colocando ali os presbíteros, né? Os padres, né? Podemos dizer na nossa linguagem de hoje, né? Ia colocando em cada cidade. Então, quem rompe com essa linhagem, assim como quem rompeu com a linhagem de Moisés, estava errado, não tinha respaldo de Deus, não tinha aprovação de Deus. Assim também quem rompe com essa igreja não tem também respaldo, né? Não tem respaldo. Na própria Sagrada Escritura fala isso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Fala isso. E a gente sabe que no início, né, do cristianismo, era uma igreja só. Embora havia, né, a gente sabe disso também, houve muita discussão. Sim, mas era uma igreja só. Havia muita discussão em torno da lei, em torno dos dogmas. Não era tudo belezinha, tudo maravilha, tudo unânime, né? Até mesmo a formação da Sagrada Escritura, a gente sabe que não era aquela coisa, não, olha, aquela uniformidade, né? Todo mundo concordou plenamente. Não. Sempre havia contestação. Mas o fato é que era uma igreja só. Não havia, né, essa ruptura como tem hoje. E a gente sabe que no ano, né, acho que 1050, houve essa ruptura definitiva, né? Os irmãos, né, ortodoxos romperam com a igreja. Entende, meus irmãos? Então, veja, houve uma ruptura. Houve uma ruptura. E como eu disse, a Bíblia não aprova a ruptura. Quem saiu de quem? Quem saiu de quem? Nas rupturas. Quem saiu de quem, né? Quem deixou a linha central, essa linha, esse núcleo maciço, né, da fé? Quem deixou? Quem deixou? A Bíblia não aprova. Isso mostra para mim e para você o quê? Que é preciso a gente perseverar. Na hora da discussão, na hora do desentendimento, a gente tem que buscar essa unidade em Deus, né? A gente tem que orar, rezar, pedir ao Espírito Santo esse discernimento
de encontrar essa linha religiosa e não sair. Aí esse protestante coloca nos comentários: ah, mas os ortodoxos falam que foram vocês que saiu. Não, não foi a gente que saiu. Não foi a Igreja Católica que saiu. Assim como a lei de Moisés, né? Assim como Moisés, né? Não saiu para canto nenhum. Permaneceu na mesma linhagem. Quem saiu, quem rompeu, quem criou uma ruptura, né? Uma rebelião e saiu, quem está errado. No Novo Testamento a gente vê isso também. Por exemplo, na carta aos Hebreus, a gente vê um pedido para não largar, não deixar nossas assembleias. Quem deixou essa reunião, quem deixou nessa reunião da igreja, deixou para a própria perdição, diz o texto lá de Hebreus, né? Hebreus 10, versículo 39, né? Versículo 25 e versículo 39. Então veja, é dessa forma que eu entendo. E os irmãos, né, ortodoxos, foram eles que rompeu com a igreja no ano 1050. Não foi? A igreja permaneceu do mesmo jeito. A igreja não saiu, a igreja nunca sai. Então veja, a igreja nunca sai, nunca rompe com nada. Porque ela é o eixo, né, o centro, esse núcleo maciço da fé. Então a igreja nunca sai para canto nenhum. Então quem saiu foram eles em 1050, né? Foram eles que romperam. Os estudiosos, os especialistas vão colocar os seus pontos de vista, né? O motivo dessa discussão, dessa ruptura já vinha acontecendo há séculos, né? Já vinha acontecendo essa discussão. E no ano 1050 houve definitivamente essa ruptura. A Igreja Católica não saiu para nenhum lado. Ela permanece do mesmo jeito. Ela permanece do mesmo jeito. Né? Então é esse o meu argumento. Ela permanece do mesmo jeito. Se eles alegam que foi a igreja que saiu, como é que eu vou argumentar? Não, os ortodoxos falam que foi vocês que saiu. Não, eu tenho base bíblica, né? E fico tranquilo com isso, para mostrar que não foi a igreja católica que saiu. Não foi a igreja católica que saiu. Foram eles que saíram da igreja católica. Tem até o texto lá da primeira carta de João, né? Capítulo 2, versículo 19. Que quem sai é quem está errado. Quem sai é quem está errado. Que é para perseverar, é para a gente lutar junto, perseverar. Mesmo nessa discordância, mas é preciso procurar, né, a unidade sempre, né? Preciso procurar a unidade sempre. Tanto é que você vê que no século XVI o protestantismo estourou, né? Rompeu com a igreja, se esfacelou. Aí sim o protestantismo foge muito mais para longe, né, do que os irmãos ortodoxos. Os ortodoxos não se dividiram tanto, né? Ninguém se dividiu tanto quanto o protestantismo. O que mostra que há um interesse muito grande político, né, financeiro por trás disso aí. Que não tem cabimento de chamar o protestantismo de igreja, né? Está totalmente fora. Diferente dos irmãos ortodoxos que estão mais próximos. Estão mais próximos dessa verdade. Então veja. São esses, né, os meus argumentos. Se alguém disser, não, mas qual é a igreja verdadeira? A de Cristo, né? A única igreja que Cristo fundou. E a gente não está levando em conta aqui, a gente nem falou ainda das promessas de Cristo, de que as forças do inferno não poderiam vencer a igreja. Então, se essa igreja, em certo momento, ela foi vencida, como dizem os protestantes, se ela foi vencida, então a palavra de Cristo foi vencida, né? Aí eles ficam nessa emboscada, né? Nessa sinuca de bico, né? Creio ou não creio em Jesus Cristo? Nós católicos cremos em Jesus Cristo. Por isso somos católicos. Porque nessa igreja Cristo prometeu, né, sua assistência, né, a infalibilidade. As forças do inferno não poderão vencer a igreja. E não vence. Como eu disse,
A igreja, ela nunca saiu. Ela nunca saiu. Ela saiu para onde? Né? Ela nunca saiu para lugar nenhum. Ela permanece a mesma igreja que Cristo fundou, sob Pedro, né, e os apóstolos. Mas Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As forças do inferno não poderão vencê-la, né? Eu te darei a chave do reino dos céus para ligar e desligar. Então veja, quem sai dessa linhagem, quem rompeu com Cristo, né? Essa é a nossa fé católica. Quem rompeu com Cristo. Cristo vai dizer, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Rejeita aquele que me enviou. Então veja, essa é a nossa fé. Nunca saiu. A Igreja Católica, ela nunca saiu para canto nenhum. Ela permanece a mesma. Ela permanece a mesma. Os ortodoxos saíram, romperam com a igreja em 1050. Isso é histórico, né? Ah, mas como você tem certeza? Eu tenho certeza absoluta. Uma pessoa em sã consciência sabe disso, que foram eles que romperam em determinado momento com a igreja. Eles romperam com a igreja em determinado momento e não aceitaram mais algumas coisas da igreja, né? Incluindo, não aceitaram mais, né, o papado. Então veja, essa linha religiosa em todas as Sagradas Escrituras que me dá essa segurança de afirmar com toda a fé, toda a convicção de que a igreja legítima, aquela que não tem mais o que ser plena, né? Aquela igreja santa de nosso Senhor Jesus Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana. É ela, não tem outra, né? Ela não é uma ramificação, é essa igreja. Cristo disse no Evangelho que a sua igreja, que a sua obra seria a maior das hortaliças, né? Ele conta naquela parábola da semente, né? Da mostarda, né? Ele diz, né? O grão de mostarda, né? É o menor das sementes, mas quando cresce, se torna, né, a maior. Então veja, isso é sinal de que o autor sagrado está mostrando para mim e para você, dando sinais claros, né? Um sinal muito claro, mostrando a identidade da Igreja de Cristo. Não é possível que a pessoa não perceba isso. O autor sagrado está dando sinal muito claro de onde está a igreja e de que igreja se trata. Veja, esse texto foi escrito, né, há quase 2000 anos, dizendo, olha, a igreja de Cristo vai ser grande, vai ser a maior. Qual é a maior? Então veja, são evidências. Então eu consigo perceber claramente, com toda a convicção do mundo, que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única verdadeira, sem reserva. Sem reserva. Não é ela que está, ela não está precisando de nada para ser plena. Quem saiu da igreja é quem está precisando de algo para ser ter uma fé, né, plenamente na igreja que o Salvador fundou, a única igreja que o Salvador fundou. Entende, meus irmãos? Então é isso, meus argumentos, mostrando aqui na minha limitação, né, mostrando aqui a única igreja de Cristo, a igreja infalível, que ele garantiu, ele prometeu essa assistência. E se o camarada não tiver fé em Cristo, vai ter fé em quem? Vai ter fé em quem? Então eles romperam com a igreja. E depois veio o protestantismo, que aí sim o protestantismo é eu posso dizer isso respeitosamente, de uma forma dura, mas que é preciso dizer, o protestantismo é uma desgraça, rouba o dinheiro das pessoas, rouba a fé das pessoas. O que tem de pastor sem vergonha aí afora, fundando a própria igreja, roubando o dinheiro e a fé das pessoas. O
protestantismo é uma arma do inimigo. Eu não tenho nenhuma dúvida para dizer isso. Porque isso nunca na vida bíblica, nunca foi pensado, a Bíblia nunca foi pensada para o protestantismo. Nunca. Tenho desafiado aqui o mundo inteiro, a um intelectual, a um pastor aí, um reverendo, a mostrar isso. A Bíblia não foi feita para o protestantismo. O protestantismo é uma invenção medonha para enganar as pessoas. Está roubando a fé das pessoas, tirando a fé das pessoas. Veja, se fosse somente, né, pequenas rupturas, assim, pequenas que eu digo assim, poucas, é isso que eu quero dizer, né, poucas rupturas. A ruptura dos irmãos, né, ortodoxos, que rompeu, né, com a igreja em 1050. Se fosse pouquíssima, né, ruptura, como essa, era mais razoável, né, de haver o entendimento, de voltar à comunhão. Mas a gente sabe que o protestantismo veio para bagunçar mesmo, né? São milhares e milhares de denominações para enriquecerem, para enriquecer. Então se afastaram demais do Evangelho. O protestantismo se afastou demais do Evangelho, se afastou demais da verdade. Entende, meus irmãos? Então é esse, né? É isso que eu tenho para dizer. Sei que o vídeo ficou um pouco grande, mas estamos aqui conversando, né? Enquanto eu estou indo aqui para o meu serviço, a gente vai aqui conversando. Eu vou aqui partilhando aquilo que eu creio, a minha convicção. O que eu estou falando aqui, né? Que eu tenho grandes estudos, como eu já falei que eu não tenho. É a minha convicção. O pouco que eu li a Sagrada Escritura, o pouco que eu digo assim, mas li a Sagrada Escritura inteira e estudo sempre. Às vezes dou um tempo, às vezes com mais intensidade. O pouco que eu conheço me dá essa liberdade, me dá essa convicção de afirmar: a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é uma só. É uma só. Quem saiu é quem está errado. Que estude, procure essa verdade, procure ser sincero diante de Deus, né? Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. É esse argumento que eu me lembrei agora. Sei que tem muitos outros argumentos para mostrar que a igreja de Cristo é uma só. Foi o que eu consegui lembrar a caminho aqui da minha roça, a caminho do roçado. Entendeu, meus irmãos? Então é isso aí. Vou ficando por aqui, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreva, né? Compartilha aí essa mensagem, esse nosso bate-papo aqui com outras pessoas. Comente aí o que você achou, né? Deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Muito obrigado e fique com Deus.